Olá, hoje com muita alegria e com muita honra recebo o Padre Tiago, um padre que também eu posso dizer que se tornou meu amigo. Em vários momentos difíceis eu me consultei, o Senhor me deu palavras de acolhida ali na pré-campanha, na campanha, momentos difíceis que eu passei. Então, antes de começar aqui a nossa entrevista, o nosso vídeo, eu queria te agradecer de verdade. Pode ter certeza que a sua fé chegou na minha vida e me aconchegou em momentos difíceis ali. Então, primeiro, muito obrigada. Antes de começar o vídeo também, o padre já deu uma bênção para o gabinete, para as pessoas, para que ilumine, né, a nossa trajetória, que o nosso mandato seja também uma obra de Deus para a cidade de São Paulo. Então, muito obrigada, eu estou muito honrada e muito emocionada de te receber aqui no gabinete hoje, padre. Muito obrigada. Amém, Amanda. A gratidão é minha. E admiro muito o seu trabalho, porque você tem sido uma semente do Evangelho na cidade de São Paulo, né? Em meio a tantas coisas que vemos, você tem sido esse sinal, né? Um sinal de Deus. Mesmo que em meio a tanta escuridão, a luz ali ela é pouca, é pequena, podemos dizer, mas ela ilumina. Então, que o seu trabalho possa crescer cada dia mais e que você nunca perca essa sua coragem, né? Essa sua audácia de ser quem você é, na sua essência, não perder. Então, posso dizer que sou privilegiado em lhe conhecer e ver o seu trabalho, e oxalá se tivesse mais Amandas, né, não só em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, que o seu trabalho, a sua missão, possa levantar outras pessoas a seguir esse exemplo de ser esse sinal do bem, da justiça e da paz por onde passa, lutando contra a escuridão, contra as forças do mal que nós vemos que no Brasil estão tentando avançar, mas a gente sabe que eles vão cair por terra, não vão vencer. Por mais que o mal faça barulho, o bem vai vencer. E você é esse sinal do bem, muitas vezes ali no oculto, mas agindo, e Deus honra. Então Deus vai te honrar muito. Amém, graças a Deus. Conta um pouquinho da sua trajetória, eu conheço, né, que as pessoas também possam conhecer sua trajetória, suas visitas. De uma maneira agora muito breve, ele contou que já foi 18 vezes para a Terra Santa, até um spoiler aqui do que eu mandei uma mensagem, né, para o padre, eu falei, padre, me explica melhor, né, a questão, infelizmente, que o Papa faleceu, do conclave, né, eu conheço um pouco, mas tem muita fake news, aí eu falei, eu quero realmente transmitir a verdade, eu quero entender, né, esse período que é tão importante para a Igreja Católica. Então fui beber da fonte do padre, ele falou, eu não estou em São Paulo, mas eu tenho uma escala em São Paulo de 2 horas. Então foi Deus que fizesse que o senhor estivesse aqui em São Paulo hoje, ele fugiu um pouquinho do aeroporto, veio dar uma palavrinha com a gente, e daqui a pouco já tem um outro voo, né, muitas missões. Sim, bastante. A minha trajetória vocacional, posso dizer assim, eu fui bem educado na fé, pela minha avó, pelos meus pais, e desde pequenininho, com 7 anos de idade, eu era coroinha. Então, eu ajudava o padre na missa, e aquilo despertou meu desejo. Eu me lembro que eu, como pessoa, sempre falava, eu quero ser padre. E é interessante que eu colocava uma camisola da minha avó, colocava uma tira no pescoço e rezava a missa. Que bonitinho. Né? Eu celebrava a missa na família, em casa, com os amigos. Isso foi sendo algo que eu fui cultivando no meu coração. Então, e o padre da paróquia era um padre muito bom, incentivava, como coroinha, sempre estar ali ajudando. Nos meus 14 anos já estava ajudando na secretaria da paróquia, eu abria e fechava a igreja, então eu ia de manhãzinha, abria, ia para a escola, voltava, e de tarde ia para a igreja de novo. Então, a minha vida era igreja, escola, escola, casa, casa, igreja, era isso. Vocação mesmo. E eu sempre, eu quero ser padre, eu quero ser padre. E aí, nos meus 16 anos, então, vou para o seminário, né? Entro para o seminário, faço os estudos de teologia, de filosofia e teologia, e sou ordenado padre com 26 anos de idade na minha diocese, em São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo. Como padre, já completei 10 anos de sacerdócio. Esses 10 anos já vi muitas coisas lindas na igreja, né? Quantas pessoas que eu pude, com a graça de Deus, resgatar, devolver a dignidade como sacerdote, mas também muito sofrimento, muita dor. Inclusive, recentemente estava num trabalho na Amazônia e quanto me doeu ver condições lá de famílias na extrema pobreza, né? E Deus sempre é muito carinhoso comigo, porque Ele sempre vai me confirmando a minha vocação, o meu chamado.
Eu me recordo, Amanda, que uma das vezes que eu acompanhei um grupo na Terra Santa, eu estava um pouquinho para baixo de algumas coisas, eu pedi para Nossa Senhora um sinal. Me dá um sinal. E quando eu entrei na casa de Nossa Senhora em Nazaré, nem todo mundo entra, é difícil o acesso ali na casa, você entra na Basílica, mas na casa não. E eu conheci o custódio, o reitor ali da Basílica, o pessoal que trabalha lá, falou, estou aqui, né, mais que depressa me colocaram ali dentro. Eu falei para Nossa Senhora, mãe, me dá um sinal. Quando eu estava rezando, um pedaço da pedra da casa de Maria, do local onde o anjo anunciou a Maria, se desprendeu e caiu no chão. A hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, tenho que pegar. Mas não se pode, porque as pedras da casa de Nossa Senhora, elas são destinadas somente para santuários marianos. E aí a pessoa que estava ali comigo, eu falei assim, eu posso pegar? E ela disse, padre, faz o seguinte, eu vou virar, não vou ver, e o senhor pega. E aí eu peguei, mas a pedra tinha dividido em 2 pedaços. E na pressa ali eu peguei um, com vontade de ter pegado mais, mas peguei só um. E aí eu fiquei pensativo, devia ter pegado o outro. A hora que eu chego no Brasil, que eu abro a mala, começo a tirar as coisas que eu trouxe de Jerusalém, o pedaço de pedra tinha partido em 2, mas era 2 pedaços grandes, né, maior do que eu tinha pego. Então, para mim, foi um grande sinal de Nossa Senhora, talvez algo simples assim, mas Nossa Senhora confirmando o meu chamado. Então, sempre que eu tenho alguma grande viagem, algo assim, Nossa Senhora, ela sempre confirma a minha vocação. E nós sabemos, e tenho certeza, como você passa grandes dificuldades no seu trabalho, na sua missão, porque ser luz em meio a tanta escuridão tem um preço. Então, e o preço, ele é alto, quando nós tomamos decisão de caminhar com a verdade. Então, sempre em meio a esse preço alto, sempre olho para Jesus e Ele vai me dando forças para continuar. Então, assim, já fui para 10 anos de sacerdócio, 10 anos de vida doada pela igreja e a cada dia eu vejo como eu sou feliz como sacerdote, como padre, né? E Deus me dá como carinho, como presente, pessoas que me ajudam na minha missão, que ajudam no meu caminhar, e uma delas posso dizer que é a sua pessoa também, né? Porque vendo a sua atuação, o seu trabalho, em luta, em defesa pela vida, e eu sei muito bem isso que você tem realizado, isso é uma motivação para que eu tenha coragem de continuar também lutando e sendo sinal de Deus, né? Posso dizer que a minha vocação sacerdotal, ela tem motivação para continuar através de pessoas como você. Não, muito obrigada. E até eu também, toda a dificuldade, tanto antes na minha vida, não só na política, mas também na política, eu sempre falo, Maria passa na frente. E essa motivação, ela é real, ela tem provas reais, assim como a pedra, na campanha, né, eu também falei, Maria passa na frente, Maria passa na frente. E todo mundo, você é muito corajosa. Eu falei, mas é porque eu não tô sozinha. Não é uma coragem que ela é minha, é uma coragem que eu sei que Maria já passou na frente. E eu sei que a gente só tem que seguir o caminho. Eu fiz a peregrinação para Aparecida, né, 7 dias, 201 quilômetros caminhados até a Basílica da Aparecida. E todas as dificuldades, Maria passa na frente. E ela realmente passa. Parabéns pelo trabalho. Amém. Vamos falar um pouquinho agora, né, do Papa. Infelizmente, o Papa Francisco, né, faleceu essa semana, já está bem enfermo, mas é sempre uma dor, né, e um sentimento da igreja de ficar órfão mesmo, né, o Papa, nosso... até falei, nossa, como que eu vou agora à missa, né, porque na liturgia da missa não vai mais ter, né, que Deus prossiga na caridade, junto com o Papa, né? Sim. Agora não temos, dá um sentimento de se ficar órfão mesmo da igreja. Mas, ao seu ver, qual foi o legado que o Papa Francisco deixou? Como que a igreja fica agora? Quais os próximos passos agora do conclave? O Papa Francisco, ele deixou um legado bem diferente, né? Cada um tem a sua particularidade. E Francisco deixou um legado de ser para todos e acolher a todos. Inclusive, ele batia muito que a igreja ela deve acolher a todos, né? Todos são bem-vindos. E quando nós somos bem-vindos, no processo de caminhada, nós vamos fazendo a experiência. E fazendo a experiência de quem é Jesus, nós vamos transformando a nossa vida. Vivemos um momento de luto, de dor, né? A perca do Santo Padre, o Papa.
E aí, automaticamente, a igreja nos envia comunicado. Como será a liturgia, a menção do Papa, porque não se menciona, né, o Colégio dos Cardeais, o futuro Papa, porque ninguém sabe. Só Deus, pela autoridade do Espírito Santo, que sabe quem vai ser eleito. Tenho certeza que no coração de Deus o próximo Papa ele já sabe quem ele vai colocar. Então, quando nós rezamos ali, não se menciona o Papa, só menciona o bispo diocesano. A igreja, então, ela vive o grande luto até o sepultamento do Papa, que será no próximo sábado, dia 26, com a missa Ezequiel, com todos os cardeais. Então, já houve a convocação, o responsável no Vaticano, né, que é da Cúria Romana, então já mandou um comunicado aos cardeais que eles têm que ir para Roma. Então, tem cardeais que já está chegando, está a caminho, né, os do Brasil eles já estão a caminho. No Brasil são 7? No Brasil temos 7 cardeais. E então a igreja vai ver nesse processo de luto, de dor, né, de rezar pelo Papa. Então, todas as igrejas paroquiais e também as capelas, em cada missa, em cada liturgia, se menciona o Papa Francisco como falecido, reza por ele, por sua Páscoa. E é bonito, Amanda, porque o Papa Francisco, no domingo de Páscoa, ele deu um presente para o mundo. Né? No domingo de Páscoa, o Papa costuma dar a bênção para a humanidade toda, concedendo a indulgência plenária. Ninguém esperava o Papa ali. E ele aparece de surpresa. E ao aparecer, já ofegante, já abatido, ele vai dizer Boa Páscoa, né? Desejando boa Páscoa a todos. E com muita dificuldade ele anda no Papa Móvel e como se fosse um despedir. Né? A última palavra foi Boa Páscoa. Sim, Boa Páscoa. Se despediu ali, né? Caminhando ali no povo, e o povo acolhendo com carinho, com amor, mas era o seu momento final, né? E o Papa Francisco, então, como Jesus que venceu a morte, que foi sepultado, ele ressuscitou em Cristo, né? Viveu o seu luto, a sua dor, o seu calvário nessa enfermidade, porque não foi fácil. Quantos que se dizem católicos rezavam para que o Papa morresse, porque não gostavam do caminhar do Papa, mas ele é o Papa. Foi Cristo quem o colocou, o Espírito Santo quem escolheu. Ele governou a Igreja Católica. E quem não gosta do Papa, o Papa não é católico. Né? Pode-se dizer católico, mas não é. Nós, para sermos católicos, nós precisamos amar e seguir o Papa. Claro, tem ensinamentos, situações ali que você pode não concordar, mas não amar e rezar para que o Papa morra, isso é uma atitude de anticatólico, né? E posso dizer que não é atitude nem de cristão, porque um cristão não vai querer que o outro morra, né? Então, assim, o Papa Francisco, ele, no seu calvário, na sua dor, viveu verdadeiramente a Páscoa, né? Ali no seu sofrimento. E a igreja, em grande festa, porque a Páscoa é a maior festa do cristianismo, ela vive o luto, mas com alegria, porque ele foi ao encontro de Deus. Né? A gente está vendo aí postagens, tudo de montagem do Papa Francisco, abraçando Carla Cutis, que seria canonizado no dia 27. Sim, fala um pouquinho. E a canonização ela foi adiada. O senhor estaria lá, né? Eu estaria em Roma, eu iria para Roma para participar da canonização, mas como o adiamento, então não tem sentido estar indo para lá. E nós não sabemos a data que será, porque agora o novo Papa que vai escolher, que vai declarar santo, mas a expectativa de todos era, o Papa Francisco beatificou e agora o Papa Francisco canoniza, mas será outro Papa, né? Não sabemos quem será, mas outro Papa vai elevar a honra dos altares como Santo Carla Cutis. Por ora, né, somente a agenda necessária da Igreja em Roma vai prosseguir. Aquilo que não seja necessário, mas aquilo que é decisão do Papa, então tudo para. Né, tudo parado, esperando a nomeação do próprio Papa. Guardamos o luto, mas não como sofrimento, como fim, mas como esperança da ressurreição. Eu sempre costumo dizer, há um ditado que eu não concordo, por mais que seja um ditado popular. A única certeza que tem na vida é a morte. Pode ser para quem não tem fé, para quem não tem perspectiva de vida. Para quem tem fé, a única certeza que se pode ter na vida é a ressurreição, é a vida. Então, o cristão não pode ter certeza da morte, porque senão seria muito pouco. Seria algo assim, você caminha
eu tenho como certeza a morte. O fim não, é a ressurreição, é a vida. A certeza que o cristão que segue Cristo, que tem o seu caminho na fé, como certeza absoluta é a ressurreição. Então nós não podemos usar esse ditado. Para quem não tem fé, eu concordo, a certeza é a morte. Para quem tem fé, é a vida. Não, muito, realmente, assim, o falecimento dele no período da Páscoa, foi um pouquinho depois, né? Acho que foi 2 horas da manhã já da segunda-feira, mas finalizando esse período que para a Igreja Católica é tão importante, é tão forte, né? O significado todo da Páscoa e as últimas palavras realmente ser Boa Páscoa, ele tem um simbolismo, né, espiritual muito grande. E até quando o senhor estava falando de quem não respeita o Papa, muitas coisas. A rede social realmente é uma coisa um pouco tensa ali, né? As pessoas, mas foi tarde. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, realmente você não é nem cristão, você não é nem um bom ser humano. Como você deseja, né, a morte de uma pessoa porque você discorda de alguma posição e realmente você vai contra a Igreja Católica, né? Crer na Santa Igreja Católica. Você não pode, né, rezar, creio na Santa Igreja Católica se você não acredita e não ora também pelo seu Papa. Então, agora esse momento, e ainda terminando aqui uma parte do Papa, qual foi o período mais marcante que o senhor viu na trajetória dele e do papado? Eu acho que para mim aquela imagem da pandemia é uma imagem que ficou muito forte. Sim, 2 momentos que eu posso destacar, né, entre tantos que eu tive a graça de cumprimentá-lo, vê-lo de perto, dar as mãos a ele, sim, tive o privilégio. Mas 2 momentos, acho que o ápice né, a pandemia, porque o Papa se viu sozinho ali na Praça de São Pedro, né, o mundo todo fechado, parado, sofrendo, e ele sofreu. E o Papa, muitos falam, o Papa não era um homem de fé, não era um homem de oração, mas eu me impressionei com a vida de oração deste homem, porque ele era um homem fiel à oração, devotíssimo de Nossa Senhora. E ele pede 2 coisas para se colocar na Praça de São Pedro. Um crucifixo que foi utilizado no período da peste em Roma, que muitas pessoas estavam morrendo, e quando fizeram uma procissão com esta cruz, então as pessoas eram curadas miraculosamente. Então se colocou um grande crucifixo lá, essa cruz que foi usada, e um quadro de Nossa Senhora que ela é chamada Saúde do Povo de Roma. É a imagem que fica na Basílica de Santa Maria Maior, que também foi um período de uma peste em Roma, e quando se colocaram este quadro, a peste cessou. E o Papa ali sozinho na Praça de São Pedro, chovia, era bem assim, estávamos vivendo umas trevas mesmo, ele andando naquela chuva devagarinho, mancando, em direção a essa imagem, beijou o pé do Cristo, beijou Nossa Senhora. Outro momento marcante para mim na minha vida, eu participei no Rio de Janeiro da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa veio, e assim, o carisma dele, o amor que ele tinha pela juventude, o entusiasmo dele, ele sempre frisando, não tenham medo, não tenham medo. E as últimas palavras dele ao encerrar a Jornada Mundial na Juventude foi, não tenham medo de evangelizar, evangelizem, né? Testemunhem Jesus Cristo. Mas um outro momento que me marcou muito, Amanda, foi quando eu estava em Roma, uma vez, por conta de ir no dicastério da Causa dos Santos, e teve uma audiência com ele, e eu pude cumprimentá-lo. Claro, é muita gente que vai cumprimentando ele, então não tem como você conversar, né, ter contato. Você dá um presente, ele pega, entrega ali, depois eu nem sei se ele vai ver. Mas eu, ao cumprimentar, ele perguntou para mim, quantos anos de padre você tem? Eu disse, né, e falei, Santo Padre, reze por mim. Ele falou, reze mais ainda por mim. Então, assim, eu pedi a oração, mas ele suplicou ali, reze mais ainda por mim. Então, era um homem que reconhecia a sua limitação e não tinha medo de pedir a oração. Por mais que ele estava no cargo máximo da Igreja Católica, ele pedia, rezem por mim. Porque talvez a gente pense que o cargo me priva, ninguém precisa rezar por mim, eu sou o Todo-Poderoso, né? Eu sou o soberano, eu tenho poder. E ele se colocava como aquele que serve. O que me impressiona no Papa Francisco é isso, ele entendeu literalmente a dinâmica do se colocar e ser aquele que serve. A dinâmica de lava-pés que nós vivemos esses dias. Porque o poder, o status, todos querem. Mas o se rebaixar na condição de escravo, como Cristo assim o fez, lavar os pés, que era uma função de um escravo na época de Jesus para o judeu, ninguém quer assumir. E Jesus assume essa condição.
E o Papa realmente ele vai ao encontro daqueles que o mundo, que a sociedade não ama, despreza, joga de lado. Interessante que lá na Praça de São Pedro ele mandou instalar chuveiro para os moradores de rua, né, para quem passava necessidade. E no período da pandemia, porque existe um setor da Igreja Católica, em 2 momentos, o óbolo de São Pedro, que a coleta das igrejas do mundo todo vai para o Papa, e esse dinheiro ele usa como ele quer para obras de caridade. Mas também existe o setor lá em Roma, que é da bênção apostólica. Você compra a bênção apostólica, não compra a bênção, mas compra o pergaminho. Esse dinheiro é do Papa e ele usa para obras de caridade. Então ninguém fica sabendo, mas o Papa, no período da pandemia, mandava fazer compras e compras grandiosas, mandava para conventos, para casa onde fazia alimentação para os pobres, e aí chegava lá, quem mandou? O Papa pediu para entregar. E era período que as pessoas estavam passando maiores dificuldades. Então ele foi um grande homem que tinha sensibilidade, como Cristo tinha. Então o Papa Francisco ele foi para a igreja aquilo que a igreja estava precisando no momento certo. Que maravilha. E ele vai ser enterrado não no local habitual dos papas, né? Ele vai ser enterrado na Basílica de Santa Maggiore. Isso. Você sabe por quê? A Santa Maria Maior é uma das 4 basílicas papais. Ela fica próxima do aeroporto de Fiumicino. E Maria Maior, para o Papa Francisco, podemos dizer assim, ela é o lugar onde ele ia antes de fazer uma viagem apostólica, e ao retornar ele ia lá também, agradecer a Nossa Senhora. Ele tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora ali. Há outros túmulos de Papa ali naquela basílica, né? Inclusive o corpo intacto do Papa Pio V está ali numa galeria. Então, a sua devoção a Nossa Senhora é tão grande, então ele quebra o protocolo. Eu quero ser enterrado perto de Nossa Senhora, na qual eu ia rezar antes de sair e rezar depois que eu voltava. Mas interessante é o testamento dele, né? Ele deixou o testamento dizendo ser enterrado no chão, na terra, sem nada de ornamento, sem nada, com uma única inscrição, Francisco. Só o nome dele, como Papa. Né? Então, a gente vê um homem que viveu a radicalidade do Evangelho. Simples, né? Caixão simples, quebrou o protocolo, uma tradição milenar, que o corpo do Papa não era velado dentro do caixão, mas fora, né, algo vermelho lá, uma espécie de um andor. Não, o Papa ele deve ser velado como qualquer cristão, dentro de um caixão. Então você vê que o caixão foi feito e o corpo dele ele está ali dentro. Então o Papa Francisco fez grande diferença para dizer assim, como Papa ele tem a autoridade máxima da Igreja, mas como cristão batizado ele é igual a todos, não tem diferença. Nos lembrando Santo Agostinho. Santo Agostinho, para as comunidades, ele dizia assim, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Então o Papa, ele é o bispo de Roma, para vocês eu sou bispo, né? Eu sou o líder da igreja, mas com vocês eu sou cristão. E ele quis mostrar que ele não está sendo enterrado com honras e pompas como Papa, mas como um cristão, como todos nós. Então, a humildade desse homem, né? No chão, na terra ali, é para ser enterrado, e há um benfeitor que vai assumir todas as despesas. Então, não é a igreja que vai assumir as despesas. Então, um benfeitor, que ele não disse quem, mas que entraria em contato com o reitor da basílica, né? Com o responsável, que pagaria tudo. Então, é um benfeitor. Quer dizer, ele se preocupou até com isso, para não gastarem com ele. Já tinha alguém que ia gastar esse dinheiro, um amigo, provavelmente um amigo muito próximo, penso que seja alguém da Argentina, de onde ele é, que assumiu tudo isso. E não sei se vamos ficar sabendo quem vai fazer esse ato de amor e de carinho por ele. Então agora os próximos passos, né? Eles vão se reunir. E uma coisa que o padre me disse antes, que eu não sabia, é que teoricamente qualquer pessoa batizada na Igreja Católica pode ser um Papa. Né? Explica um pouquinho, isso é interessante, eu não sabia. Porque na história da Igreja, é claro, a Igreja ela vai se adequando, vai crescendo, ela precisa se organizar. Sim, organizar, ter as normas e as leis para não virar bagunça, como qualquer área precisa ter. E na história, qualquer um podia ser Papa. Sendo batizado, então, por exemplo, escolheu a pessoa lá, ela, né, sendo batizada,
Então ela ali naquele momento ordenava sacerdote, tinha um caminho a se fazer, claro, né? Não era assim da noite para o dia, mas ela podia ser escolhida, porque o Papa ele era escolhido por aclamação. Então todos aclamavam e nomeavam o Papa. A igreja, conforme ela vai crescendo, vai se organizando, então ela exige um conclave. Agora, quem pode ser eleito Papa é um cardeal. Somente os cardeais, né, um que seja cardeal, pode ser eleito Papa. Na prática atual da Igreja Católica é assim. Claro, o protocolo pode ser quebrado? Pode, mas a prática é essa. Então, os cardeais já estão todos indo para Roma, todos se encontrando primeiro para viver o velório, né, o momento de dor ali, velar o corpo do Santo Padre, então, para o conclave depois se inicia após o sepultamento. Após o sepultamento, para depois viverem um conclave. Então nós temos aí 7 dias de funeral, de velório, né? Pessoas do mundo todo vão a Roma para fazer o seu último ato ali de amor, de carinho na pessoa do Papa. E no sábado, dia 26, haverá a missa de Exéquias. Com a missa de Exéquias, então, se sepulta o Papa. Logo em seguida, talvez domingo ou segunda-feira, já se inicia o conclave. Né, os cardeais então vão se reunir para discutirem as necessidades da igreja, como a igreja está. Realmente é um momento ali sério de avaliação da Igreja Católica no tempo atual, e nessa reunião então vão começar a fazer os trâmites de eleger um Papa. E tem algum prazo? Olha, eu imagino que por conta do jubileu o Papa vai ser eleito rápido. Né, mas não tem um prazo assim, tem que fazer em 4 dias, em 1 semana não. Pode ser que demore 1 semana, 2, 3 semanas. E eles ficam confinados. Sem acesso a nada. Né, aos meios sociais, às mídias não, para não ter nenhuma interferência, para não vazar informações. Então é algo sigiloso. Eu imagino que no máximo 1 semana já tenha o novo Papa. Porque nós estamos em ano de jubileu. E Roma sem o Papa não há os peregrinos. Então não tem o expoente, porque muitos vão à peregrinação a Roma para ver o Papa. E não tendo o Papa, qual o sentido de ir para Roma? Então eles vão ter um pouco de pressa. Ir para Roma e não ver o Papa, sim, não bem foi a isso, Roma. Não foi a Roma. Então eles vão ter um pouquinho de pressa para elegerem o Papa, para que os peregrinos vão. E com certeza agora com a eleição do novo Papa vai triplicar ou muito mais o número de peregrinos, porque sabemos que quando se elege um Papa, o povo fica curioso, quer ver, quer conhecer e tal. Então, a eleição ela vai ser um pouco rápida. Eu já sei a resposta, mas há alguma chance de ser algum Papa brasileiro? Olha, chance para todos, né? Vamos dizer. Eu não sei o total de cardeais. Mas brasileiros são 7. É muito pouco provável que tenha um brasileiro que seja eleito. Já houve a probabilidade de um brasileiro, mas passou. Né? Então, nessa última? Sim. Vamos dizer assim, chance, todos têm oportunidade, mas que vão eleger um brasileiro, eu creio que vai ser quase que impossível. Né? Eles devam eleger algum latino. Claro que ninguém se sabe. A mídia ela vai dizer assim, os preferidos e tal, não existe isso. Não tem nenhum preferido, não tem nenhum que é escolhido. Existem as votações e nas votações eles vão afunilhando para poder chegar no resultado. Mas não tem nenhum que é candidato, o A, B ou C, os que são cotados. Isso é a mídia que fala, pode ser até sair da igreja a especulação, mas não existe candidatos. Existe todos os cardeais e eles vão escolher entre eles lá. Né? Para votar, todos eles votam. Tem o mesmo peso todos eles podem votar. Para ser eleito tem que ter menos de 80 anos. Então, ter 2/3, né? Isso, 2/3 mais 1 dos votos. Então fica nesse clima. O conclave ele é feito fechado, então até o camerlengo ali, quando todos os cardeais entram, ele vai fechar a porta e vai dizer da Capela Sistina, fora todos os homens. Fechando a porta, lacra ali, começa a discussão. Algumas sessões são para avaliação do pontificado do Papa anterior, outras sessões para ver como a igreja está caminhando, as necessidades, né, tudo isso, e outras sessões são de votação mesmo. Então, cada um escreve num papel e faz um juramento ali em cima da Sagrada Escritura e vai entregando para uma bancada, que ali tem alguns cardeais e 3 vão olhar o nome,
olhando o nome, vai anotando, né? E essa votação ela pode ser várias sessões. Quando se não elege o Papa, ele joga numa fornalha esses papéis com um produto químico que a fumaça ali em cima vai sair preta. Quando vemos a fumaça preta, o Papa não foi eleito. Quando elege o Papa, então joga um papel com outro produto químico que a fumaça vai ser branca. Então tem todo um caminho, todo um processo do conclave. Por que conclave? É algo fechado, é algo interno da igreja para avaliar e para escolher o bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma e ele governa toda a igreja. Porque o Papa não é uma ordenação, ele é um bispo como todos os bispos no mundo todo, mas ele governa toda a igreja no mundo, né? Ele é aquele que caminha à frente. É interessante nesse ponto dizer que na igreja existe somente 3 ordenações. Existe a ordenação diaconal, a ordenação presbiteral, que é o padre, e a ordenação episcopal. Arcebispo, cardeal e papa é um título que é dado, mas o arcebispo, cardeal e o papa, ele é um bispo, como todos os bispos. Tem uma responsabilidade a mais, uma função a mais, mas é um bispo. E o senhor acredita que o próximo papa ele possa ser mais reformista, mais conservador? É um dilema, né? Porque o Papa Francisco ele abriu as portas realmente da igreja para que entrasse novos ares. Né? É claro, ele foi muito conservador em muitos aspectos, abriu bastante para que novos ares e uma nova caminhada pudesse ser retomada. Papa Francisco nomeou muitos cardeais da linha dele para que continuassem o trabalho dele. Imagino que o próximo cardeal a ser eleito, Amanda, vai ser alguém que ele vai ter que fazer a junção, né, do tradicional com o novo, porque se for um papa conservador vai ter uma grande rachadura aqui, né, daqueles que caminharam, que foram tranquilos. E se for um papa muito também aberto, vai virar muita bagunça. Então eu imagino que vai ser um papa que vai unir as duas coisas. Aquilo que é o tradicional, o conservador, com aquilo que o Papa Francisco tinha como legado, né, como acolhida. Eu penso que ele vai juntar as duas coisas para que a igreja ela continue a sua caminhada. E eu sinto, frequentando a missa, eu sinto que há uns 15 anos a igreja estava um pouco esvaziada. Né? Tinham vários locais, missa de domingo estava bem esvaziada. E eu sinto que ano após ano a igreja ela vem crescendo, ela vem expandindo. Parece que as pessoas estavam afastadas e agora elas estão retornando um pouco. É uma sensação, às vezes, da paróquia que eu vou, ou é uma sensação mesmo do catolicismo? Porque eu sinto isso dia a dia. Eu falei, que ótimo, hoje eu não consegui sentar, que bom, né? Que a igreja está lotada, é gostoso, assim, você vê que as pessoas estão retomando até nessa quaresma, eu fiz quaresma, e muitas pessoas, eu também estou fazendo, eu fazia reunião, todo mundo, nossa, é que eu estou na quaresma, faltam 10 dias, faltam 15 dias, coisas que eu sempre fiz e antes as pessoas não comentavam muito, né, de fazer uma quaresma, de penitência, e agora eu estou sentindo as pessoas retornando ao catolicismo. É uma sensação ou é algo que o senhor também acha que está acontecendo? Amanda, é algo que tem acontecido muito. Nós temos visto assim, um retorno muito grande de pessoas para a igreja, para a vida de fé. Pessoas que se afastaram na pandemia, não voltaram mais, que eram de vida ativa na igreja, mas com esse novo florescer, né, talvez com o trabalho do Papa Francisco, que a gente vê ele como um de nós, que caminha conosco, né, não aquela coisa distante, porque o Papa Francisco ele cativou a todos, católicos e não católicos. Inclusive esses dias eu falava até com um pastor e ele falava, eu gosto muito do Papa porque ele é muito humano, né? Então assim, ele cativou o coração de todos. Eu penso que esse retorno ele é positivo, mas ao mesmo tempo não. Porque assim, muitos que estão retornando à igreja ou começando uma caminhada, eles não têm uma visão como igreja. Eles querem fazer a sua igreja dentro da igreja. E isso acaba sendo um pouco perigoso, porque você monta a tua igreja ali dentro, causando divisão, porque aqui é o meu pensamento, aqui tem que ser assim, daquele jeito. Então, assim, o retorno, o crescimento do catolicismo, ele é positivo de um lado, porque você vê o retorno das pessoas para a vida de fé, mas ele é negativo porque muitos querem formar a sua igreja, conforme, vamos dizer assim, a sua imagem, o seu querer, a sua semelhança. Então, aqui nesse grupo,
só entra quem pensa desse jeito. E isso não é ser igreja. O Papa Francisco ele já bateu muito em cima disso. Na igreja, todos são bem-vindos. E é aquilo que eu penso, Amanda, todos são bem-vindos. Vamos acolher e amar. No processo de acolher e amar, e a pessoa vai fazendo a experiência do amor de Deus, ela vai mudando, né? Ela vai se transformando. Mas você não pode taxar dizendo, não, aqui tem que entrar assim. Porque senão vira uma ONG, um gueto, alguma coisa assim, menos um caminho para o céu. Né? Então, todos são bem-vindos, mas ao fazer a experiência você vai se transformando, vai realmente se tornando igreja. Porque o mais importante, e penso isso, Amanda, não é ir à igreja. O mais importante é ser igreja. Então, esses que estão indo à igreja, eles estão sendo igreja? Porque o nosso desafio hoje é ser igreja. Né? Muitos vão, cumprem ritos, preceitos maravilhosamente, mas fica ali dentro. Ao sair da porta para casa, não há compromisso, não há comprometimento com o Evangelho. Não está sendo igreja. Porque o ser igreja é, ao sair dali, eu vou ser testemunha, eu vou levar o Cristo que ali dentro eu me nutri, eu me alimentei. Nossa, maravilha. Estivemos juntos também no Expo Católica, também aqui, né? Um evento também foi bem legal, foi a minha primeira experiência no ano passado no Expo Católica. É uma feira que, inclusive, recomendo todo mundo. Bom, só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada, de verdade, por abençoar o mandato, por abençoar a minha vida, por estar presente e principalmente aqui por passar, né, essas informações, porque o que a gente vê, infelizmente, nas redes sociais hoje são desinformações. Eu fiquei chocada, assim, no período da Quaresma, uma página grande com 20 milhões de seguidores postando na Quinta-feira Santa que a Quaresma acabou para os católicos. Imagina a desinformação que isso gera, às vezes, de um católico não tão atuante, que só fica ali na rede social e fala assim, agora acabou, que maravilha. Imagina, quando é no dia principal, Sexta-feira Santa, né? Eles falam que acabou na quinta-feira. Então, a gente vê muita desinformação, muito ódio, às vezes, né? Do antigo Papa, muito ódio das coisas que vão acontecer, especulação, não, porque vai ser um padre assim, um novo Papa assim, um novo Papa de outro jeito. Eu falei, não, vamos buscar a verdade, né? E não nutrir de desinformação que, infelizmente, a gente tem por aí. Então, eu agradeço pelo nosso bate-papo. Vou deixar também que o Papa, de novo, olha, presságio. O padre tem as redes sociais, vou deixar também para que vocês sigam. É uma delícia acompanhar a sua trajetória, as suas orações, de vez em quando de madrugada ali, Sim. Já me mandou várias vezes de madrugada, não tem hora para orar. Então, agradeço muito a sua presença, as suas informações aqui para o vídeo, me coloco 100% à disposição e só gratidão mesmo, o Senhor ser luz, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que o Senhor passa. Amém. O Senhor é luz. A gratidão é minha, e você falando, né, de tanta fake news, desinformações, aí nas redes sociais, profecias, né, o próximo Papa é o Papa da profecia, do Apocalipse, porque o mundo vai acabar. Gente, não é isso, esqueçam essas baboseiras, isso é coisa de fanáticos religiosos que não têm visão nenhuma de igreja e muito menos de cristianismo e de humanidade, né? Se o mundo for acabar é porque o ser humano está destruindo tudo, está acabando com tudo. Mas não que, né, agora o Papa é o do fim do mundo, agora está se cumprindo o número que soma esse, aquele é o último Papa. E as pessoas, às vezes, elas entram em parafuso, isso faz mal, né? Tem gente que realmente vive isso, consome isso e começa a mudar o estilo de vida, enfim. Então, Sim, e gente que se fundamenta na Bíblia, não, porque na Bíblia fala isso, pessoal, não é, o mundo não está acabando, o próximo Papa não vai ser o Papa que vai, né, mostrar o fim do mundo, etc. Não, isso é especulações e fruto de fanatismo e desinformações, e muitas vezes sem conhecimento histórico, né, mas também humano. Então, que possamos acompanhar com a nossa oração, acompanhar na verdade meios de comunicação que mostram a verdade, né, para não cair nos erros aí, e no erro falar besteira, né? E outra coisa, Amanda, a gratidão é minha, né? Gratidão por você ser essa luz, por você ser esse sinal na cidade de São Paulo, que sabemos que tem milhões de habitantes. Eu admiro muito o seu trabalho. Se eu morasse em São Paulo, pode ter certeza que o meu voto seria seu. Mas por não morar, eu falei com amigos meus, dei referências de você e pedi, olha, é a Amanda, ela tem que ser eleita para ser sinal, né?
E te acompanho nas redes sociais, vejo a sua luta, que não é fácil, mas admiro mais ainda você por conta da luta em favor da vida, em defesa da vida. Eu já disse isso para você, volto a dizer, não é porque eu estou aqui com você, mas nós precisamos lutar em defesa da vida. Quantas clínicas de aborto nós temos aí, algumas que, entre aspas, já legalizadas, né? Assassinato de crianças, isso é muito sério. E o que me faz te admirar é a tua coragem de ser sinal ali lutando pela vida. A tua coragem me inspira e me leva a pensar, e o que eu tenho feito em defesa da vida? Porque é muito fácil nós falarmos em um grupo de pessoas de defesa da vida, etc., mas em atitude. E você é aquela mulher de atitude, que não tem medo, vai, denuncia, luta, muitos te xingam, te humilham, tentam contra você. Mas eu quero dizer, Amanda, que quem está com você é aquele que não dorme, é o Deus Todo-Poderoso. Então, poderão fazer de tudo contra você. Estes que tentarem contra você, eles serão derrotados, porque Deus está a seu favor. Então, seja quem você é, essa pessoa que cativa a todos, que é de todos, porque você não é só de alguns, né? Você está com todos, é uma pessoa simples, humilde, que conversa, que dá atenção. Então, eu confesso que você me impressiona cada dia mais. Então, você tem feito um trabalho muito bom, um bem muito grande para a cidade de São Paulo. E eu tenho certeza, Nossa Senhora, na qual você tem grande devoção, ela não só te cobre com o manto sagrado, mas ela te enrola realmente no manto sagrado. Amém. E te defende. E o sangue de Cristo sobre você é derramado, então não há o que temer. Continue com coragem, sendo esse sinal de São Paulo, em São Paulo de Deus. Seja como Santa Teresa de Calcutá vai dizer, a gota limpa. O oceano todo pode ser sujo, mas se você for a gota limpa no oceano, você vai fazer a diferença. Santa Teresa de Calcutá, ela falava muito bem sobre isso, e também, né, eu sou uma gota no oceano. E São Paulo, que não sei quantos milhões de habitantes tem, 12 milhões? 12 milhões. Então, assim, uma pessoa em 12 milhões, o que é? Como o mar, né? O oceano é uma infinidade de água. O que é uma gota para aquela infinidade de água? Mas aquela uma gota no deserto, ela é muito. E eu vejo que você é uma gota de água, mas você faz a diferença. Então, parabéns pelo seu trabalho, Deus te abençoe muito. Amém. E como igreja nós estamos juntos. Né? Me coloco como sacerdote com você para te ajudar nessa missão, rezando todos os dias, mas me coloco também como amigo, porque eu sei que há momentos que a gente quer chorar, quer desabafar e temos que saber com quem, né? Nem todos. Então, pode me considerar como um amigo seu também. Amém. Às vezes eu sinto que é uma luta espiritual, certamente, essa questão, né, contra o aborto. Quanto mais a gente investiga, mais a gente vê que existe uma máfia, que existem pessoas interessadas nesse dinheiro, nesses fetos, nessas vidas, e cada vez mais eles estão postergando esse aborto. É algo extremamente macabro. Sim. Imagina, com 7, 8 meses, o feto não é mais um feto, já é um bebê, já. Sim. E as pessoas estão incentivando cada vez mais, e é uma luta espiritual. Cada vez que eu coloco esse tema, alguma coisa acontece, e aí eu tenho que me pegar nas orações. E certamente eu vou assistir esse vídeo para quando eu estiver num momento ali de fraqueza, momento triste, que a gente é de carne e osso, de vez em quando dá uma aflição, a gente reza, mas eu vou assistir suas palavras, Padre. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Vou assistir esse vídeo várias vezes nos meus momentos de dificuldade, mas eu sei que existem pessoas boas e que quando a gente se pega na fé, as coisas acontecem. Então, muito obrigada. Que Deus me use de instrumento. Com certeza. Eu peço todos os dias, Senhor, me use de instrumento para que eu saiba aonde mexer, aonde melhorar, aonde evoluir para a vida das pessoas. É como Francisco de Assis, né? Senhor, que eu seja um instrumento. Foi minha primeira oração. Sim. O meu primeiro discurso na Câmara. E aí as pessoas imaginavam que eu ia chegar, né? Que eu tenho essa postura mais corajosa, combativa. E meu primeiro discurso aqui na Câmara foi a oração de São Francisco. Que é a síntese de toda a Sagrada Escritura. E quando nós mexemos com o aborto, realmente, porque nós incomodamos o inferno, né? Lutar contra o aborto é provocar o inferno. Porque existe todo um caminho diabólico e demoníaco, pactos e consagrações. E assim, Amanda, dizendo, continue essa luta,
o céu está com você. Amém. Obrigada. Obrigada Amém. de verdade. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe muito. Amém. Deus abençoe a todos também. Amém. Acho que agora, enfim, vamos terminar esse momento. Peço também que todo mundo faça uma oração, porque esse foi um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que a gente faz por aqui, mas que a gente termine também, que todo mundo entenda o propósito pessoal, né? O meu propósito é na vida pública, o do Senhor é na igreja, mas cada um pode fazer diferença no seu trabalho, no seu ofício e principalmente dentro da sua própria casa. Sim. Né, sendo instrumento de fé e de amor. Então, todo mundo também faça uma oração, que a gente consiga avançar aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, gratidão. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém. E o novo Papa. Estamos juntos até o céu. Amém, amém. Amém. Obrigada.